Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final. Peço desculpem também nosso atraso, já que a atividade era para as 12. A viagenzinha nos tomou quanto? 5 horas e 20 minutos, mais ou menos, de Poza Rica até aqui. Nesta tarde, quero ler em São Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 17, onde nos disse: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres se perdem, se estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Que Deus abençoe nossas almas e nos permita entendê-la. Podem tomar assento, tenham a bondade. No livro de Apocalipse, nos fala também do vinho e do azeite. No capítulo 6, quando foi aberto, onde nos diz, versículo 5, E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que o montava tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E agora, o azeite na Bíblia sempre representou o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre veio aos filhos e filhas de Deus. Por isso, no livro do profeta Zacarias, nos mostra a igreja representada no candelabro com 7 lâmpadas e 2 árvores de oliveira lançando por 2 tubos de ouro azeite como ouro no copo principal do candelabro. Nos fala do Espírito Santo e por isso disse que não é com exércitos nem com forças, mas com meu Espírito. Vamos lê-lo. Disse Jeová dos Exércitos. Capítulo 4 de Zacarias. Disse:
E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outro à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, aquele que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra de Jeová a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz Jeová dos exércitos. Disse Jeová dos exércitos. Agora vejam vocês como Deus diz aqui: não com força, nem com violência, mas pelo meu espírito, diz Jeová dos exércitos. E agora vejam vocês como de etapa em etapa a criação da Igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo efetuada pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus o qual se manifesta de era em era, de etapa em etapa, para realizar a obra correspondente a cada era. E isto Cristo faz em Espírito Santo, vindo em cada era e enviando o mensageiro de cada era e se manifestando nesse mensageiro, o qual é um membro do corpo místico de Cristo, que recebeu Cristo como seu Salvador, lavou seus pecados no sangue de Cristo e foi cheio do Espírito Santo, ou seja, foi cheio do azeite que é o Espírito Santo. E a esse mensageiro, Cristo se revela e dá a revelação divina, a mensagem divina correspondente a esse tempo. E essa revelação, ele a prega, essa mensagem ele a prega. E isso produz o avivamento dessa era. E isso produz na alma de cada pessoa o vinho novo. Esse estímulo novo, por meio da manifestação do Espírito Santo, trazendo a revelação divina correspondente a esse tempo, a palavra revelada para essa era. Assim é como vem o vinho novo para a Igreja de Jesus Cristo em cada era e para cada indivíduo. E o vinho novo vem para quê? Para uma era nova, para um mensageiro novo e para um povo novo. E quando termina essa era, pois Deus já terminou com essa era, com esse mensageiro e com esse povo. E Deus se move a outro território, onde envia um novo mensageiro com uma nova mensagem para um novo povo. E começa esse mensageiro que recebe o Espírito de Cristo e obtém um novo nascimento e recebe a revelação divina para essa nova era. E recordem que sempre aparece ao final de uma era para começar uma nova era. E aparece esse mensageiro pregando. E os que ficaram na era passada o veem como estranho e algumas vezes começam a falar contra ele. Mas não compreendem que é Deus que está em cena, Cristo em Espírito Santo levantando um novo mensageiro, porque a era anterior chegou ao seu final e Deus já não vai enviar mais avivamento nessa era que já passou, porque já enviou o vinho novo para essa era que já passou. Quando enviou o mensageiro com a revelação de Deus para essa era, aí veio o estímulo novo, o vinho novo, o avivamento novo para essa era. Mas já passou, portanto, ele abre uma nova era, com um novo mensageiro e uma nova mensagem. E com essa mensagem revelada, a revelação divina nessa mensagem para o povo, chama e junta os escolhidos dessa nova era e se produz um avivamento genuíno da parte de Deus. E assim, essas pessoas recebem o estímulo novo,
o vinho novo para esse tempo. E essas pessoas recebem também o azeite, o Espírito Santo para esta nova era. E são chamados e juntados e selados no reino de Deus, ou reino dos céus. E assim foi de era em era. Essa é a forma em que Deus atuou de era em era, chamando e juntando seus escolhidos em seu corpo místico de crentes de era em era. Tivemos a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento por meio dos seus profetas e em seguida em Jesus em toda a sua plenitude. E em seguida nasceu a Igreja de Jesus Cristo no dia de Pentecostes. E ali estava o azeite, o Espírito Santo, e também estava o estímulo, a revelação divina para esse tempo, para esta nova dispensação. Trouxe o estímulo de Deus e a mensagem correspondente a esse tempo. Vejam vocês, ocasionou que viesse um avivamento para o povo. E no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo e viveram em um avivamento. O avivamento no meio dos apóstolos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa primeira fase. E em seguida, quando Deus chamou a Saulo de Tarso e o colocou como apóstolo em sua igreja, enviou aos gentios. E em seguida passou Cristo em seu anjo mensageiro São Paulo aos gentios, à Ásia Menor, e Cristo começou, através de São Paulo, um redimido pelo sangue de Cristo, nascido de novo, um cheio do azeite de Deus, e também cheio do vinho novo, do estímulo que lhe causava essa revelação divina que tinha recebido. E agora ele dá essa revelação divina e temos a primeira era da igreja gentia se cumprindo na Ásia Menor. E Deus dando do seu Espírito Santo a todos os crentes nessa primeira era que creram em Jesus Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo e em seguida recebem o Espírito de Cristo. E tem assim o azeite, o Espírito Santo, e tem o vinho novo, o avivamento dessa primeira era. E São Paulo dizia, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Assim veio o avivamento para a primeira era da igreja gentia. E agora vejam como veio por meio da revelação divina que Deus deu a São Paulo, a qual ele pregou e ocasionou esse despertamento espiritual, esse avivamento para esta primeira era. E em seguida, termina essa primeira era e encontramos, finalizando essa era, depois que São Paulo já tinha partido, encontramos em seguida Irineu, lá na França. E se torna Irineu o segundo anjo mensageiro, um redimido pelo sangue de Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio do azeite divino. E com a revelação divina para esta segunda era, portanto, ele estava cheio do vinho novo, do estímulo novo causado por essa revelação divina que tinha recebido, e a prega. E Deus começa a operar e a chamar e juntar os seus escolhidos para esta segunda era, e começa a enchê-los do azeite do Espírito Santo, e começa o vinho novo a ser manifestado neles, o estímulo por causa da revelação divina que estava sendo dada pelo Espírito Santo através de Irineu. E assim foi de era em era por meio do mensageiro de cada era. Toda a revelação vem por meio do mensageiro correspondente a cada era. Não pode vir por meio de outra pessoa. Portanto, o vinho novo se derrama, é colocado sobre os que são chamados e juntados em cada era. E em seguida, vejam vocês, o azeite vem sobre essas pessoas e o vinho novo, que é o estímulo. Esse avivamento correspondente a esse tempo vem por meio daqueles que estão recebendo a revelação divina através do mensageiro dessa era. E essa revelação divina é a que causa esse avivamento, esse vinho novo, esse estímulo. Agora vejam, quando no dia de Pentecoste, os discípulos já tinham recebido a mensagem para a nova dispensação. Eles criam em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo. Foram cheios do azeite.
e estavam estimulados com o vinho novo, a revelação nova para uma nova dispensação. E essa nova etapa da Igreja de Jesus Cristo. E no dia de Pentecostes as pessoas pensavam que estavam bêbados, mas não estavam bêbados, estavam estimulados. Era o estímulo da revelação divina, causada pelo Espírito Santo através de Cristo, o qual tinha dado para eles a nova mensagem dispensacional. E em seguida assim aconteceu de era em era. Na Europa, houve 5 avivamentos. Houve 5 etapas cheias do vinho novo, porque houve 5 mensageiros enviados a esse território europeu em diferentes lugares, nações europeias, onde Deus tinha escolhidos de era em era. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era se cumpriram lá na Europa. França foi uma dessas nações. Em seguida, também a Hungria. Em seguida, a Irlanda e a Escócia. Em seguida, a Alemanha. E em seguida, a Inglaterra. Essas 5 manifestações por meio de 5 mensageiros se cumpriram na Europa, assim como na Ásia Menor, em São Paulo. E vejam vocês como houve vinho novo, estímulo novo em cada uma dessas eras, nessas nações, nos escolhidos de Deus dessas nações. E no mensageiro de Deus enviado a cada uma dessas eras, e em seguida passa a bênção de Deus à América do Norte, onde envia seu mensageiro, seu anjo mensageiro, um redimido pelo sangue de Cristo, o qual é ungido pelo Espírito de Deus no ministério para ser o mensageiro da 7ª era da Igreja Gentia, e é ungido com o ministério de Elias para precursar a segunda vinda de Cristo. Vem com o azeite do Espírito Santo e vem com o vinho novo, com o estímulo causado pela revelação divina que lhe foi dada. E essa revelação divina passa ao povo, e essa revelação divina causa o quê? O vinho novo no povo também, porque quando se recebe a revelação divina para a era em que a pessoa vive, a pessoa recebe o estímulo desse tempo, recebe o avivamento desse tempo. E agora, depois da América do Norte, o que mais temos? Que outro território temos? Que outro povo temos? Vejam vocês, como sempre, houve uma era nova, um novo povo, um novo território, uma nova mensagem, um novo mensageiro. E agora, o que para nós, na América Latina e no Caribe, o que Deus tem para nós? Vejamos o que Deus tem para nós. Nos disse o reverendo William Branham, no livro dos selos, e também no livro O Único Lugar. Isto está no livro de Citações, página 126, versículo 14 a 85, e é um extrato da mensagem, o único lugar provisto de Deus para adorar, página 1 e 2. Vejam o que disse ele. Ele se pergunta, agora eu estava me pondo bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Ou seja, haverá outro avivamento? Outro tempo onde Deus nos dará vinho novo? E recordem, se há vinho novo, tem que haver um novo mensageiro, tem que haver uma nova mensagem, tem que haver um novo território, tem que haver odres novos. E agora, o vinho novo é o estímulo causado pela revelação divina, esse avivamento. E o odre novo é o povo e a era. O território, como território, esse é um território novo, ou odres novos.
A era, como era, é um odre novo. E o povo, como povo, é um odre novo. E cada indivíduo, como pessoa, é um odre novo. Onde Deus lançará a revelação divina dessa era e produzirá esse estímulo, esse avivamento lá no profundo da alma da pessoa e na era e no território. Viram o simples que é tudo? Agora, haverá outro avivamento? Você pergunta ao sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia na América do Norte. E se vai haver outro avivamento, tem que haver outro território. E a mensagem tem que passar a outro povo, a outra nação, a outro mensageiro. E assim por diante. Tem que vir uma nova mensagem, uma nova revelação de Deus, uma mensagem revelada do céu para o povo, para um povo novo, um território novo, uma era nova. Agora, vejam tudo o que contém um novo avivamento. Uma era que já teve seu avivamento, não volta a ter um avivamento, porque Deus já chamou, juntou e selou seus escolhidos dessa era. E só recorde, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isto é correto. Tão pronto quanto estivermos preparados. Vejam vocês, é uma promessa. E agora temos a promessa de um cavaleiro em um cavalo branco, que virá de onde? Do oeste. Do oeste, e o oeste é o continente americano. E já no oeste tivemos a sétima era da igreja gentia e o mensageiro da sétima era da igreja gentia na parte norte. E agora somente nos resta a parte da América Central, América do Sul e o Caribe, para que esse cavaleiro do cavalo branco venha e nos traga um avivamento. E para nos trazer um avivamento, tem que nos trazer uma mensagem revelada de Deus. E para que nos possa trazer uma mensagem, tem que ser um profeta. Porque a revelação somente vem aos profetas de Deus. E agora, quem é então esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19? Recordem que sempre Cristo esteve no mensageiro de cada era. Sempre o avivamento o trouxe quem? Jesus Cristo em Espírito Santo por meio do mensageiro de cada era, ao qual ele revela sua palavra para essa era, ele prega, e são chamados e juntados os escolhidos desse tempo. E se produz na alma dessas pessoas o avivamento. Pois o avivamento está aqui dentro. E agora, na era como era, se encontra então o avivamento no coração dos crentes. E agora vejamos então quem é esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, porque esse é quem traz o avivamento do último dia. E o único território que há no oeste que não teve um avivamento das 7 eras é o território latino-americano e caribenho. São os latinos, americanos e caribenhos, o povo que tem a promessa para esse avivamento e, consequentemente, para receber o que traz ou quem traz esse avivamento. Agora, vejamos o que nos disse na página 212 do livro Os Selos. O reverendo William Branham diz: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. Prometeu.
O que é que traz esse despertamento, esse avivamento? Os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. E agora vejam vocês na página 128 do livro Os Selos também. O que nos diz desses 7 trovões? Diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter esta grande fé de translação, para poder obter a fé de rápido, para poder ter esta fé para sermos transformados em seguida raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Necessitamos o quê? Os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Necessitamos escutar a voz dos 7 trovões. E a voz dos 7 trovões é a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do céu, com o seu rosto como o sol, com o arco-íris ao redor da sua cabeça, com o livrinho aberto em sua mão, e com seus olhos como chamas de fogo, e seus pés como os de latão reluzente, em sua mão o livrinho aberto, dos 7 selos, e clama quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. É a voz do anjo forte que desce do céu. E agora, a voz de Cristo para o último dia é a que nos dará a revelação do último dia, a revelação dos 7 trovões, e consequentemente é a que produzirá o vinho novo em nossas almas, o estímulo novo, o avivamento novo, o avivamento do último dia. Agora, necessitamos compreender que para este tempo final necessitamos ver e receber o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é quem traz o avivamento do último dia à igreja do Senhor Jesus Cristo. É quem traz a revelação divina do céu. E com essa revelação divina chama e junta os escolhidos de Deus do último dia e produz na alma de cada escolhido de Deus o avivamento, esse despertamento espiritual, esse vinho novo, esse estímulo novo em odres novos, que são os escolhidos desse tempo final, latino-americanos e caribenhos, e em território novo, como odres novo como território, em era nova, a era da pedra angular, odres novos como era, e dispensação nova, odres novos como dispensação. Agora vejam o que Cristo aqui, vejam vocês a voz de Cristo em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, disse: eu estava no Espírito no dia do Senhor, assim disse João o apóstolo, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo que João o apóstolo está escutando quando? No dia do Senhor, que é o último dia diante de Deus e o último milênio para os seres humanos. Assim como os dias da semana são 7, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os últimos dias da semana são quinta, que é o 5º dia, sexta, que é o 6º dia, e sábado, que é o 7º dia. E diante de Deus, os últimos dias para os seres humanos são os últimos milênios. 5º milênio, equivalente à quinta-feira, 6º milênio, equivalente à sexta, e 7º milênio, equivalente ao sábado. Esses 3 milênios, ou últimos milênios, dos 7 milênios de Adão até aqui, vejam vocês, esses 3 últimos milênios começaram quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. Por isso São Paulo diz que Deus falou por meio dos profetas aos pais, e em seguida diz: e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2.
E São Pedro falando do batismo do Espírito Santo que tinha recebido no dia de Pentecostes, no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, nos disse que essa era uma promessa de Deus, pois Deus tinha dito que derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Quando? Nos últimos dias. Por meio de Joel, capítulo 2, São Pedro disse que Deus o tinha prometido. E ali estava sendo cumprido. Por quê? Porque já tinha começado os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios para os seres humanos. E os últimos milênios começam com o quinto milênio, o qual começou quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. E agora já transcorreram 2 milênios de Cristo até aqui, ou seja, 2000 anos, que são somente diante de Deus 2 dias. E somente nos resta o último dia diante de Deus, que é o 7º milênio de Adão até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui. De todos os 7 milênios, o último dia é o 7º milênio. E dos 3 últimos dias, ou 3 últimos milênios, o milênio que a humanidade está esperando é o último milênio. Dos três últimos milênios, o último é o que as pessoas estão esperando, que para muitos começa dentro de 8 meses, quando se chegar ao ano 2000. Na noite de 31 de dezembro de 1999, quando se chegar à meia-noite, se chegar às 12, até aí chega o ano 1999 e começa o ano 2000. Ou seja, que isso quer dizer que o ano 2000 se cumpriu quando se chega à meia-noite de 31 de dezembro de 1999. E começa o 2000, o ano 2000. Se começa assim a viver o ano 2000 para uns, e para outros se começa a viver o ano 2001. Tudo depende. Agora, para muitas pessoas, quando terminar o ano 1999 e começar o ano 2000, para algumas pessoas, começou o século 21. E começou o próximo milênio. Para outros que não o entendem nesta forma, será quando terminar o ano 2000 e começar o ano 2001, que começará o próximo século e próximo milênio. Isto é porque há diferença quanto à forma em que dizem que se contou o tempo no calendário que se usa atualmente, o calendário gregoriano. Chamam também o calendário cristão e dizem que começou com o 0, quando Jesus nasceu. E quando teve um ano já completo, o calendário cumpriu um ano também. Outros dizem não, começou com o ano 1, quando Jesus nasceu. E quando Jesus cumpriu um ano, já era o ano 2 do calendário. E essa é a diferença que tem. Mas vejam, o ano do calendário gregoriano tem 365 dias e 1/4 de dia. E se aplicarmos o calendário profético de Daniel capítulo 12 e de Apocalipse capítulo 11, o calendário profético tem 360 dias. Portanto, sobram 5 dias e 1/4 de dia cada ano do calendário gregoriano. E se tomarmos todo este restante em um lapso de tempo de 2000 anos, multiplicamos 2000 vezes 5 dias e 1/4, e o que nos dá que são 10.000 e algo, um pouco de dias, dividimos por 360 dias, e vai nos dar uns 29 anos mais ou menos. E se acrescentarmos esses 29 anos ao calendário, vejam onde estaríamos. Estaríamos no ano 2028 para 2029. Diríamos de 2020 a 2030. Aí, para que não haja discussão.
E quando Jesus começou o seu ministério, ele o começou no primeiro último dia, no primeiro dos últimos dias, ou seja, no 5º milênio, quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. E por quanto nasceu 4 anos, há 7 anos, digamos há 4 anos antes, no 5º milênio, quando começou o ministério, era mais ou menos o ano 25 do 5º milênio. Mas como começam o calendário gregoriano com a data em que Jesus nasceu, pois então aparece que no calendário gregoriano, quando Jesus começou seu ministério, tinha, conforme a esse calendário, cerca de 30 anos. Por isso contam no calendário gregoriano que a morte de Cristo foi no ano 33. 33 do calendário gregoriano. Mas, se tomarmos o tempo como era primeiro, se não estava atrasado, porque também podia estar atrasado. Mas para Deus, por mais que se confundam os seres humanos ou os calendários, o de Deus não está confundido. Deus também não se confunde. Ele leva seu programa de acordo ao seu calendário, ao calendário que ele tem. E agora, ele estará usando o calendário profético ou estará usando algum calendário para esses eventos que devem acontecer? Se usa o calendário profético, vejam onde nos encontramos. Nos encontramos em um tempo paralelo ao tempo em que Jesus começou o seu ministério e teve seu ministério. Ele, conforme ao calendário dos gentios, o começou pelo ano 29 ao ano 30. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, estamos ao redor do ano 28 ao ano 30, ou seja, que estamos em um tempo paralelo ao tempo em que Jesus começou seu ministério, onde cumpriu a primeira parte da semana número 70, que foram 3 anos e meio, e restam 3 anos e meio mais para tratar com o povo hebreu. Em algum momento, ele se voltará ao povo hebreu para cumprir esses 3 anos e meio que correspondem à grande tribulação, mas que Cristo estará tratando com o povo hebreu. Mas já para a grande tribulação, já os escolhidos dentre os gentios não estarão aqui, estarão com Cristo na ceia das bodas do Cordeiro, estarão de festa ou em festa, porque eles têm o vinho novo. Por meio da revelação divina do nosso tempo, os que vivemos em nosso tempo temos o vinho novo, o estímulo novo, o avivamento novo correspondente a este tempo final. E agora, vejam vocês como Cristo, para este tempo final, estará no chamado final, do grupo final de seu corpo místico de crentes, que é o grupo da era da pedra angular. Quanto tempo Cristo tomará para chamar e juntar todos os escolhidos do último dia na América Latina e no Caribe, e chamá-los com a revelação divina e dar-lhes o estímulo, o avivamento do último dia? Não importa quanto tempo lhe tome. Ele os chamará e os juntará e nos preparará, e estaremos preparados para sermos transformados e raptados. Agora vocês notarão que muitas pessoas esperavam que desde há muito tempo que já tivessem ocorrido certas coisas. E principalmente os seguidores do precursor da segunda vinda de Cristo. Mas Cristo não pode levar seus escolhidos até que não estejam completos. Não nos pode transformar até que não estejamos completos. E não pode ressuscitar os mortos em Cristo até que não estejam
completa os escolhidos do último dia, porque nenhum se perderá, nenhum perecerá, nenhuma das ovelhas de Cristo perecerá, nenhuma das ovelhas de Cristo ficará aqui para a grande tribulação. Portanto, o tempo levar no chamado e recolhimento de todos os escolhidos do último dia na América Latina e no Caribe, todo esse tempo que nos tome, Deus aguentará ou segurará a grande tribulação e segurará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E Deus pode fazer isso por amor aos seus escolhidos e por amor ao seu nome? Claro que o pode fazer. Em Isaías onde nos diz que Deus adia sua ira por amor ao seu nome. Portanto, a ira da grande tribulação não caiu por amor ao seu nome, porquanto ainda não se completou o número dos escolhidos de Deus. Como no tempo de Noé, a misericórdia de Deus foi estendida por 100 ou 120 anos. Por quê? Porque se Deus derramasse sua ira do dilúvio naquele tempo, antes de Noé terminar a arca, o que aconteceria? Noé e sua família também pereceriam. E por amor a Noé e sua família, Deus deteve sua ira por 100 ou 120 anos. Até que Noé já tinha a arca pronta. E Deus disse, 7 dias antes de enviar o dilúvio, dentro de 7 dias, eu enviarei o dilúvio. Entra tu e tua família, e os animais, e as aves, e os répteis, entrem na arca, porque dentro de 7 dias eu derramarei o dilúvio. Virá o dilúvio. E esses 7 dias foram para recolher todos os que iam se salvar. Todos os que iam se salvar na arca entraram e se fechou a porta. Deus fechou a porta. E no 7º dia chegou o dilúvio. E os que estavam fora pereceram. Os que estavam dentro se salvaram. E agora a arca de salvação é Cristo. Por isso, Ele coloca dentro de Cristo todos os que hão de ser salvos. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, sendo que é o corpo místico de Cristo, é aí onde Cristo coloca seus escolhidos dentro da sua igreja. E nos coloca nesse tempo, na era da pedra angular. E quando se completar o número que tem que entrar aí, então Cristo sairá do trono da intercessão no céu e fará a reclamação de tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso. E ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará, nós, os que vivemos. E depois de estarmos aqui no novo corpo de 30 a 40 dias, em seguida, iremos daqui ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. Agora, como neste tempo, Cristo estará falando à sua igreja e estará nos dando a revelação divina do último dia que causa, que produz o vinho novo. Em todos os latinos, americanos e caribenhos escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, vamos ver. João o apóstolo, vejam vocês, se encontrava no dia do Senhor, disse: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Essa porta, pois, é Cristo. E a primeira voz, que é como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Essa voz de trombeta é a voz de Cristo no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui. E Cristo, neste tempo final, estará falando com esta voz de trombeta, ou grande voz de trombeta. E aqui diz: e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, que conheceremos esta voz porque estará nos revelando as coisas que hão de acontecer neste tempo final. Essas coisas são as que Cristo estará falando, a voz de Cristo neste tempo final. Mas agora vamos ver como
E por meio de quem? Já que nas 7 eras falou por meio de um mensageiro, de um homem, ao qual veio a revelação divina, porque toda revelação tem que vir a um homem, a um profeta, a um mensageiro de Deus. E agora, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, está a resposta. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo. Esse é o enviado de Cristo, esse é o profeta mensageiro de Jesus Cristo. A esse é que vem a revelação divina do Espírito Santo, de Jesus Cristo, do anjo do pacto. E esse é quem traz essa revelação divina. Vejam, diz, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Esse é quem vem mostrando todas as coisas que hão de acontecer. E não era Cristo o que disse, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer? Sim, Cristo. E agora é por meio do seu anjo que Cristo se manifesta e abre a sua igreja aos que sobem onde está a era da pedra angular. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 também nos diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo enviou? Ao seu anjo mensageiro para dar testemunho destas coisas nas igrejas. E por meio desta revelação divina de Jesus Cristo, dada e por meio do seu anjo mensageiro, são chamados e juntados escolhidos de Deus e são cheios do vinho novo, do estímulo novo, do avivamento novo prometido para esse tempo final. E são cheios também do azeite. Não danifiqueis o vinho e o azeite e o vinho. São as pessoas que têm o Espírito Santo, que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito e receberam o vinho novo, receberam a revelação divina da palavra. Eles trouxeram o avivamento novo, o estímulo novo para uma nova era, no tempo que lhes corresponde viver. E agora, vejam vocês, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vamos ver. Aqui vimos que é por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo que vem a revelação de todas estas coisas que em breve devem acontecer, e isso é o que traz o vinho novo, o estímulo novo para uma nova era e uma nova dispensação para a alma de todos os escolhidos de Deus. Traz o avivamento do último dia. E agora vejamos, já que também o precursor disse que o avivamento do último dia será por meio do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que vem de onde? Do oeste. E o oeste é o continente americano e a única parte onde não se tinha produzido um avivamento, não se tinha cumprido uma era, é a América Latina e o Caribe, os latino-americanos e caribenhos. E agora vejamos o que será a vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Na página 277 do livro dos Selos disse, orando, o reverendo William Branham disse, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo, Cristo. E agora vamos ver como ele virá no último dia. Página 256 e 146. Vamos a 146 primeiro, onde nos disse, nos fala do Espírito Santo vindo neste tempo final. Cristo vindo em Espírito Santo, mas também nos fala do inimigo de Deus que também virá à terra e se manifestará em um homem, no anticristo, no homem do pecado. Porque o diabo será lançado do céu, o arcanjo Miguel com seu exército o lançará do céu e será
derrubado a terra. Mas vejam o que vai acontecer na terra. Diz, vamos ver, e ao mesmo tempo em que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E então teremos a Cristo, o Espírito Santo em um homem, encarnado, manifestado através de carne humana, nos dando a revelação do último dia e produzindo o vinho novo, nos dando o vinho novo, o estímulo novo, o avivamento novo, sendo colocado em odres novos, povos novos, gente nova, em um território novo, e em uma nova era e em uma nova dispensação. E por outro lado, o diabo estará manifestado no anticristo, no homem do pecado, no falso profeta, e virá a ser a besta. Virá a ser a besta. Assim que vejam vocês o que está prometido para acontecer nesse tempo final. E na página 256 do livro Os Selos em espanhol, disse o reverendo William Branham, falando sobre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, disse, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E se conseguirmos este homem, teremos encontrado a Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, manifestado através de um homem, através de carne humana, nos dando a revelação divina correspondente a este tempo final para a era da pedra angular e dispensação do reino. E ao receber esta revelação divina, estaremos recebendo o avivamento do último dia. Produz o avivamento do último dia, produz o estímulo do último dia na alma de cada filho e filha de Deus, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. Agora vejam este mistério do vinho novo em odres novos. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do vinho novo em odres novos. E agora nos perguntamos, o vinho novo, o estímulo novo, sendo o avivamento novo, esse estímulo novo, em nossa alma, por meio da revelação divina que Cristo nos dá neste tempo final e nos produz esse avivamento, esse despertamento espiritual. E agora eu pergunto, e onde estão os odres novos? Aqui estamos. Odres novos. Não se pode lançar em odres velhos, que já em outro tempo receberam o vinho do seu tempo, porque já estão secos. E sabem o que acontece? Você coloca vinho novo, e como o vinho fermenta, cresce, o que faz? Rompe o odre velho, porque não tem flexibilidade. Mas odres novos são flexíveis. E quando coloca o vinho novo, aí vai o vinho fermentando, vai curando, diríamos. E aí o que há dentro é o quê? Um avivamento. E o vinho começa a se mover lá dentro. Revoluciona esse odre. Isso é o que acontece em nossa alma. Aqui dentro há uma revolução por meio da revelação divina em nossa alma. E o Espírito de Deus move todas as coisas. E com o azeite do Espírito, imaginem, pensem vocês tudo o que está acontecendo dentro de nós. É realmente um avivamento, o avivamento do último dia que traz o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Cristo, o Espírito Santo em sua manifestação final por meio de carne humana.
O verbo, a palavra, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo no último dia, e se velando e se revelando por meio do seu anjo mensageiro e nos falando todas essas coisas que devem acontecer em seguida, nos trazendo assim a revelação do último dia e produzindo o avivamento do último dia, produzindo vinho novo do último dia. Para quem? Para nós. Por quê? Porque somos odres novos. Vejam onde estavam os odres novos para esse tempo final. Odre novos como indivíduo, odre novo como era a era da pedra angular, odre novo como dispensação, a dispensação do reino, odre novo como território latino-americano e caribenho, odre novo como povo latino-americano e caribenho. Agora vejam, tudo é novo. E em seguida teremos um novo corpo também. Cristo disse em Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Vamos ver. E me disse, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E agora, vejam como é que Cristo nos fala aqui. Nos diz, está cumprido. Há outros lugares onde também nos fala desta maneira. E com essas palavras que nos fala, nos indica que sua obra foi feita. Agora, Cristo, nosso Salvador, é quem faz todas as coisas. É uma obra não humana, é uma obra divina. É a obra dele, a qual ele esteve fazendo. Vejam vocês, na cruz do Calvário fez seu sacrifício por nós. E em seguida, no dia de Pentecostes, começou a produzir o novo nascimento nas pessoas. E daí em diante, vocês podem ver o que ele esteve fazendo. Ele esteve criando sua igreja, seu templo espiritual. Esteve criando uma nova raça de seres humanos. E quando tivermos o novo corpo, é que vamos compreender claramente o que isso significa. Sabem o que é nos ver com um novo corpo eterno, glorificado e imortal e incorruptível e jovenzinho por toda a eternidade, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo? Esse é o desejo do coração de Deus e o desejo de nosso coração também. Agora, vendo que tudo isto é um programa divino, o qual Cristo está realizando, o importante é estar no programa de Deus correspondente ao tempo que nos correspondeu viver, com o vinho novo dentro de nós, nós como odres novos, com o vinho novo, com a revelação nova correspondente a este último dia. E Cristo se encarregará de cumprir
tudo o que Ele prometeu para todos nós. Assim que, amados amigos e irmãos presentes, em frente, servindo a Cristo com toda a nossa alma, com vinho novo dentro de cada um de vocês, com o estímulo novo, o avivamento novo, o avivamento para o último dia, para a era da pedra angular, por meio da revelação divina deste último dia, que é o que produz esse avivamento do último dia. E é o que o Espírito Santo usa para nos dar o avivamento do último dia, o estímulo do último dia. Vinho novo em odres novos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados, elevados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão muito em breve. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. De Poça Rica, aqui quanto dizemos que é normalmente? E algumas vezes, pois toma um pouquinho mais. Tudo depende da condição da estrada, do tráfego, e que não se danifique, se não se danifica o automóvel pelo caminho, pois se faz em menos tempo. Mas se a estrada não está muito boa e tem muitos buracos, é preciso estar toreando, desviando, toreando os buracos, desviando dos buracos, pois se demora mais tempo e não se pode correr muito. Assim que o tempo, pois terá que calcula-se mais ou menos, e é melhor por mais que menos. Eram como 3 horas mais ou menos de lá para cá, e demoramos o quê? 5 horas e algo. Assim que talvez alguém pode fazer quando a estrada está consertadinha e não há muito tráfego. Pode fazer em menos tempo, mas nesta ocasião nos correspondeu a estrada com muitos buracos e por isso, pois, foi mais longa a viagem. Algumas partes da estrada estavam com alguns buraquinhos, mas isso já o arruma e quando arrumarem, pois já em outra viagem tomaremos menos tempo. Agora, o importante é que estivemos reunidos todos e recebemos a palavra e a revelação de Deus para o nosso tempo, que é a que nos produz o vinho novo, o estímulo novo, o avivamento novo para uma nova era, a era da pedra angular, e para uma nova dispensação, a dispensação do reino, e para um odre novo, cada um de nós. E um coração novo, nosso coração. Que Deus os abençoe e guarde a todos.